Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Deus por isso. Vamos aprender um pouco da palavra de Deus, igreja? Quem veio aqui aprender alguma coisa? Amém. Vamos aprender, né? A palavra de Deus diz assim, aliás, ela não diz: o meu povo perece por falta de profecia. Não. O meu povo perece por falta de visões. Não. O meu povo perece por falta de revelação. Não. O meu povo perece por falta do conhecimento da palavra. Vocês sabem isso? Então vamos hoje aprender o que é ser líder. O que é um líder? Porque existem vários líderes e várias qualidades de líderes. Mas um verdadeiro líder, ele tem algumas características importantes e relevantes para que ele seja bem-sucedido naquilo que ele foi chamado, designado, confiado. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, quem puder ficar em pé. E vamos para Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. O 6º livro da Bíblia, começando de Gênesis. Aleluia, glória a Deus. Josué capítulo 1, e eu vou ler até o 9, versículo 9. Diz assim: logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, Yahvé aqui é o Senhor, viu, igreja? Falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta do vosso pé, dos vossos pés pisarem, eu vos dou como prometi a Moisés. Igreja, diga assim: levanta-te. Diga assim: todo lugar que eu colocar a planta do meu pé, este lugar é meu. Em nome de Jesus. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir. Diga assim: ninguém poderá me resistir. Durante toda a tua vida. Diga: durante toda a minha vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei. Diga assim: jamais, meu Deus, me abandonará. E jamais me desamparará. Amém? Então somente. Aí ele diz aqui: sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Então somente sê, de fato, firme e corajoso. Diga assim: eu serei firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá ou da lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Diga assim: eu não me apartarei da palavra do Senhor, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo
o que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso. Em todas as tuas empreitadas alcançarás bom êxito. Diga assim: nos meus lábios nunca faltará a palavra da verdade. Ora, não te ordenei eu ser forte, corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos o teu povo. E agora a tua palavra, Senhor, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada afiada de 2 gumes, Senhor. E ela vai agora diretamente na alma, na divisão da alma e do espírito, e vai fazer aquilo que te apraz, porque ela tem poder. Eu creio e o teu povo crê, em nome de Jesus. Diga amém, podeis sentar. O que é um líder? A definição. E eu achei interessante esta definição. Tem várias, mas eu achei essa. Definição: líder é aquele que sabe servir. Diga amém. Olha para teu vizinho e diz assim: já aprendeu a servir? Que sabe fazer funcionar. Olha aí. Que sabe fazer funcionar a harmonia das relações entre os operadores de um contexto empresarial, eclesiástico, familiar, não importa, da qual ele foi chamado. É aquele que sabe fazer e criar um ambiente de harmonia. Amém, igreja? Não estou falando de chefe, não, de ditador. Eu estou falando de líder. Essa é a relação do líder. Amém? Aí, para que exista o máximo de produção específica, o resultado integral, a melhor forma de definir o líder é como um hierarca de funções. As constrói, as controla, as desenvolve, as dirige, sempre com referência a um escopo definido. Se ninguém entendeu, não se preocupe não, que eu também não entendi muito não. Existe uma diferença entre o chefe, o ditador, e há uma diferença entre o líder do Senhor. Amém, igreja? Um líder não pode ser o ditador. Ele tem que ser aquela pessoa preparada, que tenha um bom relacionamento. A definição aqui, ele diz que aquele que serve, aquele que sabe fazer. É muito complicado você ter um líder que ele não sabe, não domina aquilo que ele é líder. Na qual setor colocaram ele não sabe nada. Irmãos, vai dar na água esse cara. A produção, a empresa, os funcionários, não importa, não vai funcionar. É a mesma coisa você colocar um pastor numa igreja e o cara não entende nada de Bíblia. A mulher não entende nada de Bíblia, não sabe o processo que se dá numa questão eclesiástica, na igreja, as tramitações, como funciona a questão administrativa, a liturgia de um culto, como funciona, a intimidade que ele precisa ter com ele tem que ter sensibilidade do Senhor, mas para isso é necessário primeiro que tenha um chamado de Deus. Quando eu estou falando a questão eclesiástica, ele tem que ter um chamado de Deus. Muita gente se engana com a questão pastoral, com a questão do chamado de Deus para uma pessoa. Irmão, na área eclesiástica, a coisa funciona muitas vezes diferente de uma empresa. Com as coisas de Deus, primeiro tem que ter um chamado do Senhor. Pastor, e como é que eu sei se eu tenho um chamado do Senhor? Irmão, Deus nunca deixa ninguém confundido. Nunca aceite a primeira palavra quando alguém chega para você e diz: irmã, eu sinto que a irmã tem uma chamada missionária. Deus manda te dizer: foi. Eu não estou sentindo nada. Amém, minha irmã. Vamos orar. Não se preocupe, porque o mesmo Deus que te chamou, Ele vai confirmar o chamado. E você vai dizer assim: eu vou, porque eu tenho convicção do meu Deus que Ele me chamou.
Ele nunca deixa ninguém confundido. Ele sempre traz as claras, ele sempre revela tudo aquilo para os seus filhos. Amém, igreja? Essa é a definição de um líder. De um líder. Estilo de lideranças. Preste atenção que isso é uma aula hoje aqui. Não vai ser reteté não, é aula. Para que a gente possa aprender alguma coisa do Senhor. Amém? Preste atenção. Liderança autocrática. Tem alguns estilos de lideranças. Eu vou ser rápido para não entrar muito nesse detalhe. Liderança autocrática, aquela liderança é um líder focado apenas nas tarefas. Aí você tem liderança democrática, ainda de liderança participativa, consultiva, aquele líder que gosta de consultar antes de tomar algumas iniciativas. Tem a liderança liberal, aquele que o próprio nome já está dizendo. Bem liberal, significa deixar fazer, ir, deixar passar. Está lá porque está. Tem a liderança paternalista, aquela liderança que vem de pai para filho. Tem uma liderança por ideal, pessoas que têm um ideal. Então ele chama liderança por ideal, o estilo que conduz equipes por meio de convicções e de valores, sem desmerecer os objetivos individuais dos liderados. Aí dentro desses estilos aqui, nós temos um subgrupo também que está dentro dos estilos. Os visionários, os conselheiros, relacional, o pressionador, aquele que só sabe trabalhar na base da pressão, da ameaça. Se não fizer vai ser demitido, se não fizer faz aquilo, se não fizer faz aquilo. Ele não é líder, ele é um chefe, é um ditador. Amém? E tem o estilo dirigista, acima dos receios, das instruções claras da situação de emergência. Então, eu coloquei aqui algumas definições de líderes, alguns estilos, algumas características que o líder tem. Mas eu coloquei também definição de, quando eu coloquei líder no título da palavra, eu coloquei sucesso. Coloquei entre aspas, coragem. Um líder de sucesso, ele tem que ter coragem. Irmãos, nem sempre um líder vai explicar para você porque ele tomou tal decisão. Muitas vezes um líder toma uma decisão e as pessoas, os liderados, não conseguem entender, não querem compreender e acham que não é daquela forma. Só que você tem que entender o seguinte: quando ele é líder, é necessário que ele tome algumas decisões sem consultar, ou que os liderados não entendam ou não compreendam. Mas ele é líder. Amém, igreja? Precisa de coragem. Alguém diz, ele é louco. Todo mundo está dizendo que está errado. Ele disse, mas eu estou dizendo que vai dar certo. E eu quero dessa forma. Muita gente se engana pensando que Deus é muito democrático. Deus não é democrático, Deus é teocrático. Ele diz para Josué, levanta-te e passa o Jordão. Não foi eu que eu te ordenei, amém, igreja? Porque quando um líder muitas vezes vai consultar, já deu para perceber que quando eu vou fazer alguma coisa, eu pergunto à igreja qual é o melhor dia, mas se eu achar que tem que ser daquela forma, tem que ser daquela forma. Mas tem coisas que eu não preciso estar impondo. Não há gravidade, não tem muita seriedade na coisa, então o que é que acontece? Eu digo assim, e aí gente, qual é o melhor dia? Amém, igreja? E a pessoa diz, vamos fazer dia tal? É assim, galera? Ou não? Vamos evangelizar. Então, que lugar a gente vai evangelizar? Já fomos ali, ali e acolá. Alguém tem uma ideia? Porque como moram aqui, diz, eu gostaria que fosse ali. Então a gente vai para lá. Amém? Então, o líder muitas vezes ele tem que ter coragem para tomar decisões da qual muitas vezes os liderados não aceitam. Isso faz parte da liderança. O líder também, essa coragem, habilidade de enfrentar o medo, a dor, o perigo, a incerteza e a intimidação. Às vezes alguém quer lhe intimidar, mas o líder ele não pode ser movido por medo. Na hora que o Senhor me chamar para dirigir uma igreja e eu for uma pessoa medrosa, o diabo vai entender que eu sou medroso. Então ele vai querer estipular em cima de mim. Mas o meu Deus está dizendo assim, eu te dei coragem, intrepidez, te dei unção, te dei poder e autoridade.
vá e faça, porque eu jamais te desampararei e nunca te abandonarei. Amém, igreja? Aleluia, por isso. Amém. Quem entendeu foi ele, amém. Glória a Deus por isso, amém? Por quê? Porque ele entendeu. Entendeu? Um líder, irmão, tem que ter coragem. Moisés, Deus chamou ele. Ele foi um homem corajoso. Antes de assumir, antes de pegar o cajado e liderar aquele povo, ele se acovardou, não queria ir, porque a responsabilidade era grande. Mas depois que ele começou a entender o chamado de Deus na vida dele, ele foi um homem corajoso. Ele teve que fazer muita coisa que o povo não aceitava. Bilhões de pessoas contra aquele homem. E ele disse, vai ser feito do jeito que o meu Senhor mandou fazer. Glória a Deus. Ele foi vitorioso. Foi o maior líder que passou na história. Chama-se Moisés. Fora Jesus Cristo. Estou falando de homem. De homem que liderou uma nação. Amém, igreja? É necessário ter coragem. Se você não tiver coragem, se você não for destemido, se você não for muitas vezes ousado, não faz. Fica aquela pessoa acovardada, vai dar certo, não sei. Aí um vem e diz, aí tu vai tomar conselho. Aí o líder começa a fraquejar. E toma conselho de um, conselho de outro, toma conselho. O cara não está nem aí, não está nem inserido dentro do processo. E começa a trazer palavras negativas aos nossos ouvidos. Irmãos, igreja, vocês, quando Deus te chamar para alguma coisa, não pergunte demais às pessoas não, que você vai cair em muitas bocas usadas pelo diabo. É porque a gente não para pensar que o diabo não dorme em seus anjos. Ele fica 24 horas esperando uma brecha, uma falha, para entrar naquela falha e nos destruir. Quando Deus te chamar, meu irmão, simplesmente confia. Diz, eu vou no nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele jamais vai me desamparar e nunca vai me abandonar. Estará comigo presente em todo o tempo. Amém? E se Deus mandou, eu vou em nome de Jesus. Você nunca viu, a Bíblia diz assim, aos covardes, voltem. O Senhor não tem prazer no que? Recua. O Senhor tem prazer naquele que avança no nome dEle. Você só vai vencer se você avançar. Se você ficar firme na palavra. Josué, ficai firme, Josué. Ficai firme. Amém? É isso que Deus quer de mim e de você. Que tenhamos firmeza. O líder tem que ter firmeza. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Ô Branca, um copo d'água, por favor. Vai pegar agora. Então o que é que acontece? Veja só, o líder ele tem que ter essa característica. Moisés, chegou um certo momento que quando Moisés tirou o povo do Egito, a sua esposa não estava com ele, e o sogro dele, Jetro, veio da terra dele e trouxe a mulher para junto de Moisés com seus filhos. Moisés estava só em Israel, tentando tirar o povo. Você sabe que aqui, quando Moisés está ali aconselhando o povo, e Jetro, o seu sogro, vê, aí diz, o que é isso, Moisés, você está fazendo? Moisés disse, é o dia todo assim, aconselhando esse povo, é briga, é isso, é aquilo, outro, né? Confusão e mais confusão, então eu estou ali aconselhando, tentando apaziguar. Aí Jetro disse assim, ei, você vai se cansar, Moisés. Você toma conta desse povo todinho, ainda vai se preocupar com essas questões pequenas? O que é que acontece? Moisés vai e ouve o conselho do seu sogro. O sogro diz, faça o seguinte, você escolhe homens tementes a Deus, uma linhagem de príncipe, para liderar o povo. Um líder de 1000, um líder de 100, um líder de 50 e um líder de 10. Chefes, príncipes, para tomar conta desse grupo. As questões menores chegam a eles. Mas as questões maiores, quando for muito complexas, aí traz para você. Moisés achou a intenção boa. E foi boa. Desocupou Moisés. Agora, irmão, nem toda vida, nem todo tempo, aquela ideia é boa. É por isso que o líder tem que ter firmeza. Você sabe o que é que eu vou dizer agora? Porque um líder muitas vezes ouve outra pessoa e às vezes fracassa.
dar agora o exemplo. A ideia era boa. Ora, se eu tenho milhões de pessoas, só de homens, 600 e poucos mil, 650 mil homens a ponto de guerra. Então, se você tinha 600 e poucos mil homens de guerra, sinal que você tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas aí. 2 milhões e meio de pessoas. Ótimo. Só que quando o povo chega na terra prometida, isso não era anos, não. Era pouco tempo. Chegaram na terra prometida, Moisés escolhe 12 espias, cada um de cada tribo. Eram 12 tribos, amém? Vocês sabem que são 12 tribos de Israel. 12. Aí Moisés disse, escolhe um príncipe de cada tribo para ir espiar a terra e nos trazer informações sobre a terra que o Senhor nos preparou. Irmão, a igreja, eles já estavam na entrada da terra, preste atenção. Poucos dias que saíram do Egito. Os 12, aí eles vão. Vamos lá. Para a gente acompanhar na palavra, né? Não ficar só no meu falar. Número 14, 7. Quarto livro da Bíblia. E exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra em que missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. E Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nesta terra pessoalmente e nos dará. E de fato é uma terra que emana leite e mel. Então somente não vos rebeleis contra Yahvé. Aí ele diz aqui: o Eterno está conosco, portanto não tenhais qualquer receio deles. Irmãos, esses aqui foram Caleb e Josué que trouxeram essa notícia. Vocês estão entendendo? Dos 12, vieram 2 com a notícia que a terra mana leite e mel, que é uma terra maravilhosa, que se o Senhor se agradar deles, entregará aquela terra fabulosa a eles. Vieram, maravilhados. Porém, no capítulo 13 do mesmo livro de Números, voltando uma página, no versículo 13 e 27, você vai encontrar o seguinte. No 13 de Números, e versículo 27. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é a terra onde esta também mana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo a que habita é poderoso, a cidade é fortificada, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus habitam na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Irmãos, sabe o que eles disseram? Ei, a terra mana leite e mel, mas os homens que estão lá é gigantes. Homens de guerra, muitas armas. Nós não poderemos, na frente dele, nós somos como gafanhotos. Veja a diferença de um líder de sucesso. Um líder que tem um chamado. Um líder que foi preparado por Deus. Ele tem coragem. Ele é destemido, porque ele sabe quem o enviou. Vocês estão entendendo? Caleb e Josué, os 2, eles voltam e dão um relatório positivo daquilo que Deus tinha preparado para eles. A cidade é linda. Ei, mana leite e mel. As oliveiras, as videiras, tudo é muito abundante naquela terra. Amém. Aí agora voltam 10 príncipes. Nem tudo que é príncipe é bom. Nem todo sangue real presta, meu irmão. A pessoa se engana. Tem muita gente que dá o maior valor a pedigree familiar. Ei, isso aí é fulano de tal, filho de fulano de tal, que é fulano de tal, juiz, desembargador, promotor da linhagem real, não vale nada. Sangue de barata. Não presta para nada, só porque é rico, só porque vem de uma linhagem dos abastados financeiramente, quer dizer que presta não, meu irmão. Vocês estão entendendo? Da linhagem de Jesus vieram prostitutas. Da linhagem de Jesus veio incircunciso. Da linhagem de Jesus tinha rei. Da linhagem de Jesus tinha
plebeu. Amém? Jesus é bom, viu? Porque se a linhagem de Jesus tivesse só nascido da descendência de reis, de príncipes e princesas, né? Estava rindo para a gente. Mas Jesus não deu ouvido a isso, não. Quando Deus chama, Deus capacita. Quem entendeu? Olha só, os príncipes da qual Moisés tinha designado, tinha escolhido homens de Deus, temente a Deus. Esses homens trouxeram informações negativas e amedrontaram o povo de Deus. Irmãos, o medo é um bicho terrível. O medo é um bicho terrível. Você sabe por que muitas vezes na nossa igreja, no meio do povo de Deus, o povo é derrotado? Ou disse, é o inimigo, meu irmão, o inimigo. Tudo é o inimigo. Porque o inimigo. É muito bom a gente botar a culpa no inimigo, não é não? É muito bom. A gente tira o nosso do lado e diz, foi o inimigo, meu irmão. Foi a mulher que tu me deu. Aí, ó. Estava tão bom aqui sozinho no Éden. Aí tu mudou ela. Foi pecar. Foi assim que Adão fez com Eva? Foi a mulher que tu me deu. Eu não ia nem lá naquela árvore. Realmente ele não ia não, porque ele estava ocupado trabalhando e ela estava vagabundando. Por isso que ela foi lá para a árvore. Se ela tivesse ocupada, com a mente ocupada, obedecendo, trabalhando, ela não tinha ido para a árvore não. Por isso que mente desocupada, meu irmão, é a oficina do cão. Eu vou dar aqui uma definição de medo. A palavra medo provém do termo latim metus, ou metus. Trata-se de uma perturbação angustiosa. Perturbação, presta atenção. Perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça. Ela pode ser real e ela pode ser imaginária. Você já notou gente com depressão como é? Você pergunta por que a pessoa tem. Tem pessoas que têm tudo, irmão. Tem tudo, mas anda amedrontado. Tem angústia, vive chorando. Jesus, tem carro, esse homem tem carro, tem trabalho bom, dono de empresa, rico, mas é angustiado, é triste. Por quê? Porque o medo ele pode ser real e pode ser imaginário. O diabo, a única coisa que ele quer é nos colocar medo. É nos amedrontar. Porque se ele conseguir colocar medo no meu coração, está aí. Muita gente não vem à igreja com medo de morrer. Vou não, meu irmão, é muito perigoso. Macaíba está um caso sério. Como é? É. O que é isso? É pânico. É medo. Coisas. Aí diz, não, mas Macaíba é perigoso, meu irmão. Irmão, mas as mortes que tem aí não tem nada a ver com a gente, meu irmão. As mortes que está tendo em Macaíba tem nada a ver conosco. Mas o povo não vem para a igreja. Apesar que hoje está uma beleza. Amém? Glória a Deus. Tem um povo ainda que não tem medo e sai de casa e vem à casa do Papai do Céu adorar. Você sabe por quê? Porque quem lhe dá essa coragem é o Espírito de Deus que habita em vocês. Quando vocês abrem o coração de verdade para Jesus, irmão, ele não vai ficar rindo daquilo que você conversou com ele. Pode ser a coisa mais banal para mim. Um pastor vir falar comigo, pastor, mas eu tenho sofrido por isso. E talvez eu possa até banalizar. Mas o teu Deus e o Espírito de Deus que está em você não banaliza nada que você valoriza. Nada. O sonho dela pode ser para mim uma bobagem. Homem, como é que a pessoa está... Homem, isso aqui não tem o que fazer. Eu posso dizer isso, mas o meu Deus não diz não. Senta pertinho dela, coloca no colo e fica fazendo cafuné. Diz, minha filha, eu sei o que é isso. E o teu sonho eu vou realizar. Para muita gente pode não valer nada. Mas para mim, que tu és a minha filha, se é bom para você, é bom para mim. Se está dentro do meu propósito, está dentro da minha vontade, e eu sei que é bom, eu vou realizar no teu coração. Deus se incomoda, Deus, ele presta atenção nos mínimos detalhes de todas as coisas. Muita gente acha que Deus é um Deus grotesco, que só quer abençoar coisas grandes, que não liga para as coisas pequenas. Isso aí fica para psicólogo, isso fica para psiquiatra, isso fica para quem não tem o que fazer. Pode pensar eu, que sou meio bruto, ou bruto e meio, né, como queiram. Para mim eu penso que sou meio bruto, mas para alguns eu sou bruto e meio. Mas Deus não, Deus entende cada necessidade. Amém, igreja? Deus entende e Ele quer nos dar
aquilo que você pede, que para ninguém não vale nada, mas diante do Senhor, saiba que tudo que é bom para você, tudo que você valoriza dentro da vontade de Deus é bom para Deus. Quem pode dar um glória? Então esses 12 homens, por causa desses 10 homens, os 12 que foram, por causa do medo que esses 10 homens colocaram, irmão, todo Israel. Você sabe o que é que Deus fez? Cirou. Irmãos, o medo, a covardia, o retroceder, a Bíblia diz, não agrada a Deus. Porque aqueles homens, os príncipes, a linhagem de príncipes, chegaram para o seu povo e colocaram aquele medo, o Senhor cirou e disse, nenhum dessa geração vai entrar na terra que eu preparei para eles. Nenhum. Por causa disso, retrocederam, estavam na porta da entrada, retrocederam, 40 anos perambularam pelo deserto, porque não entraram na terra por causa do medo, da falta de confiança no Senhor. Você sabe o que é isso? Irmãos, muitas vezes nós perdemos a bênção justamente por causa disso. Não entendemos a graça de Deus, o favor, o poder dele na nossa vida, a confiança que ele quer que depositemos nele, e nós não colocamos. Aí as pessoas, irmão, eu vou ser sincero, tem gente aqui que às vezes vem conversar comigo, né, assim, pastor, minha filha é assim, ó, você tem que fazer assim, assado. Você tem que fazer assim, assado. Você está entendendo? Aí o que é que acontece? A pessoa no outro dia faz totalmente diferente do que você disse. E você fica observando. Meu Jesus, eu disse a ela que ela confiasse no Senhor, que ela não se preocupasse, que o Senhor no tempo certo vai trazer. Deixa eu dizer um negócio aqui a vocês, mulheres. Vou repetir. Como é que uma mulher crente, que confia no Senhor, eu agora vou falar das solteiras e das casadas que os maridos abandonaram. Ou elas mesmas que abandonaram, os maridos. Porque tem muita crente que fala assim, eu não vou viver com esse macho de jeito nenhum. Eu quero viver para Jesus. Ele bebe, ele faz isso aqui, ele anda com mulheres por aí, eu vou deixar. Deixar? Onde é que está na Bíblia isso? Que você pode deixar seu marido? Canto nenhum. Você tem que orar por ele. A não ser que seja risco de vida, ele querendo com a faca lhe matar o tempo todo, com o revólver ameaçando, você pode, Senhor, eu tenho meus filhos e é diferente. Mas aí o que é que acontece? A mulher se separa ou é solteira. Aí passa um gaiato ali que não tem nada a ver com crente, com a igreja, com Cristo, com nada. Mas o cara é bonitão, seredão, meu. Qual é o problema? Aí se junta mais um miserável. O espírito imundo que está nele passa nela. É carne, meu irmão. Quando você tem um relacionamento com uma pessoa, o espírito imundo dele vem para ela. E vice-versa. Começa a comer o pãozinho que o diabo amassou. Aí vem para a igreja perguntar ao pastor o que tem que fazer. Oxe. Meu irmão, está errado. Você esperou no Senhor? Não. Aí agora quer que Deus salve o cara. Como Deus vai salvar, meu irmão? Tu já entrou no relacionamento sabendo que o cara era um ímpio. Já começou a desobedecer a Deus. Já começou agora a não ter mais só a presença de Deus na tua vida. Você agora deixou o capeta entrar também na tua vida. Ele agora está cirandando na tua vida. Ele agora está mandando em você. Uma coisa é quando você aceita Jesus. Você não era crente, seu marido também, você aceita Jesus, ele não é crente. Aí você tem que conviver com ele. A Bíblia manda você conviver com ele e ganhar ele para Jesus. E vice-versa, o marido do mesmo jeito. O que nós vemos na igreja ultimamente, meu irmão, é uma mistura tão grande que eu digo, ô Jesus, o que é isso? Aí muita gente diz, não fale não para não ofender. Eu quero saber, pode se ofender, não quiser vir, não tem problema não. Agora, eu não vou brincar de pregar a palavra de Deus e estar passando panos quentes. A gente recebe, ora, ama, não quer que saia, fique. Agora, na primeira oportunidade, deixe. Deixe e diga assim, Senhor, eu não aguento viver só. Eu quero um companheiro, uma companheira. Prepara para mim, Pai. Ei, Deus conhece a tua estrutura, Ele sabe até onde tu aguenta. Amém? Agora, coisa boa não vem de um dia para a noite, não. Coisa boa demora a se fabricar. Amém, igreja? Deus está lapidando, Deus está preparando, está forjando o caráter do homem que Ele está preparando para você. Ele está preparando e forjando o caráter da mulher que vai entregar o filho dele.
Deus não entrega qualquer porcaria a ninguém não, meu irmão. Deus é bom, só dá do que é bom. Agora é necessário que eu creia, senão eu vou ficar rodando no deserto 40 anos, passando necessidade, aperto, fome, sofrendo. Deus te coloca num trabalho, fica aí. Não é tão pouco, ali apareceu para ganhar mais, você me perguntou se é para sair. Quando foi para entrar, não orou para entrar, como é que agora você sai, sem perguntar a mim? Sou eu que guio a tua vida, sou eu que prospero a tua vida, independentemente de onde você está. Mas as pessoas para entrar, faz campanha de oração. Ainda bem que aqui não tem campanha, e não vai ter campanha aqui não. As pessoas fazem campanhas e correntes para receber uma bênção, aí o Senhor dá um trabalho. Na primeira oportunidade, ele pega o trabalho e joga fora. Você perguntou a Deus se Deus quer que você saia? E às vezes, irmãos, a promoção da pessoa está bem pertinho. Às vezes sair de um balconista, de um limpador para gerente. Mas você sabe o que a pessoa fez? Já aconteceu comigo, eu já contei esse testemunho aqui. Eu estou dizendo porque eu tenho experiência própria. Então, irmãos, é o seguinte, um líder, que todos vocês aqui, Deus não chamou ninguém aqui para ser cauda, não. Deus chamou todos aqui para ser cabeça. Quem crê, dê um glória a Deus aí. Irmãos, eu e você, eu sou sacerdote, vocês são sacerdotisas, as mulheres. Os homens sacerdotes. O sacerdote, ele está em cima, ele está na frente. As pessoas olham para ele de frente, não olham para trás não, olham para ele de frente. É assim que Deus quer que vocês andem também. As pessoas olhando para você e dizendo, ei, Deus tem abençoado essa pessoa. Ei, Deus tem prosperado essa vida de uma forma muito grande. Quem era fulano e quem é hoje? Vocês estão entendendo, gente? Quem era fulano cheio de doença, hoje não tem mais doença. O que foi? Deus curou. Fulano não tinha trabalho, andava perambulando pelo chão. Era uma vida sofrida, morando não sei aonde. Onde está ali agora? O que é aquilo? Nunca se soberbeça. Nunca ache que é a sua capacidade. Quando alguém perguntar, diz, isto é a graça de Deus na minha vida. Isto é o favor imerecido do meu Deus na minha vida. Vocês estão entendendo? Irmãos, creia que essa palavra ela vai fazer efeito na tua vida e na minha. Amém, igreja? Vixe! Oh, Jesus, eu tenho que deixar menos uma hora para mim. Eu vou dizer o seguinte. Deus é tão meticuloso, irmãos. Tão tremendo. Que eu vou dizer uma coisa a vocês. Olha só o que Deus preparou para o povo de Israel. Mas se você ler em casa, o capítulo 1 de Josué, até o 9, onde lemos, eu vou dizer o que eu relacionei aqui, que Deus pediu para Josué ser. Para que ele pudesse alcançar as bênçãos que o Senhor preparou para ele. Moisés não entrou na terra prometida, aquela geração foi toda dizimada. Olha como Deus é bom e detalhista. Você sabe quem entrou naquela geração, na terra prometida? Só Josué e Calebe. Será que esse Deus é tremendo? Toda a geração morreu. Ou todos morreram. Só ficou, ou ficaram, Josué e Calebe. E Calebe ainda, depois de entrar na terra, vencer todos aqueles inimigos na batalha, depois que tomou toda a terra, olhou para Josué e disse, Josué, eu tenho sido fiel ao meu Senhor, a Moisés, tenho sido fiel a você, ao meu Deus, e o meu Deus, através de do servo do grande líder Moisés, me prometeu a terra onde eu colocasse meu pé, a terra minha. Aí Josué disse, eu me lembro da promessa. E aí ele disse, eu quero o Monte Hebron. Lá a Bíblia diz que só tinha gigantes também, homens de guerra. Ele disse, eu quero aquele monte, eu quero aquela terra. Aí Josué disse, seja conforme o querer. E quando o Senhor me prometeu, eu tinha 40 anos, era homem de guerra, homem com força, mas o Senhor me deu vigor. Eu estou com 85, mas eu tenho o mesmo vigor de 40. Será que Deus é bom? Deus deu força, revigorou as forças de Calebe. Ele com 85 anos desembaiou a espada, foi lá e tomou a terra de Hebron na mão dos gigantes, dos guerreiros, matou todinho. E hoje, até hoje, a terra de Hebron é da descendência de Calebe. Vocês sabem o que é isso, irmãos?
Isso é a promessa de Deus. Prometeu, cumpre. Não importa. Podia ser, rapaz, agora estou velhinho, cansado, vou mais não. Ele disse, eu tenho o mesmo vigor de 45 anos atrás. Olha que coisa linda, irmãos. Amém? Por isso que o salmista diz, aquele que confia no Senhor e tem no Senhor, ele velho ainda produzirão, ainda serão viçosos. Amém? Terão forças. É Bíblia. Então, se é Bíblia, eu creio. Mas se você, quando chegar em casa, você vai prestar atenção, que do versículo, do capítulo 1 de Josué, do versículo 1 ao 9, você vai encontrar a palavra de ânimo do Senhor para Josué. Ordem, deu uma ordem. Não pediu por favor, não, deu uma ordem. Promessas, prometeu a ele invencibilidade. Ele disse, ei, se tu andar na minha presença, ninguém te vencerá. Ninguém te vencerá. Isso não é só para Josué não, igreja, isso é para mim e para você. Ninguém vai nos derrotar quando nós estamos em Cristo Jesus. Vocês creem ou não? Por que tem tanto crente derrotado? Porque não crê. O grande problema é esse, não crê. Não obedece, não vive. Aí ele diz, sua presença, a minha presença jamais vai se apartar de vocês. Irmãos, quem está com Jesus tem tudo. Satanás nenhum pode com quem está com Cristo. Aí ele diz, garantia de não abandono. Jamais te desampararei, jamais te abandonarei. Garantia do Senhor. Aí a posição do líder, do grande líder. Quando você escuta uma coisa dessa, qual é a posição do grande líder? O medroso ele cai fora, nem acredita. Mas aquele que acredita faz assim, obedece. Amém? Diga assim, eu vou obedecer. Diga. Atitude. Eu vou tomar uma atitude na minha vida. Pode dizer. Olhe para o seu vizinho aí, agora bata devagar para não cair a caspa. Diga assim, seja forte. Foi a ordem que o Senhor deu a Josué. Coragem. Olhe para ele e diga coragem. Olhe para ele e diga, seja destemido. Um grande líder se prepara. Amém, igreja? Aqui tem característica do grande líder. Se prepara. O Senhor disse para Josué, ei, medita na minha palavra de dia e de noite. Não te apartes da tua boca o livro da minha lei. Os teus lábios só falam coisas boas, a palavra. Tem crente, meu irmão, que só se reúne para conversar besteira. É pornografia, é mentira, falar mal do irmão. Tem pessoas que só se reúnem para falar mal do outro. Quando pensa que não, eu estou no meio da roda. Diz, Jesus, eu tenho que me vigiar mais. Porque às vezes a gente tem vontade de dar uma palavra dura em alguém que está falando mal do outro, e a gente com educação, sabe, meu irmão, e às vezes não consegue falar. Mas dá vontade de me diga uma coisa, meu irmão, minha irmã. Tu não tem outra coisa para falar, não. É só falando mal do irmão tal, da igreja tal. Fica na tua, rapaz. Vai orar. Amém, igreja? Um dia desse alguém chegou aqui e disse, irmão, a igreja fulano de tal está passando um processo, um caos muito grande. E eu já sabia desde que cheguei aqui, que eu nasci e me criei lá, e família toda de lá, minha mãe tudo de lá. Disse, olha, está um negócio sério, tanto lá no Rio Grande do Norte, como aqui. É uma coisa absurda. Aí um dia desse uma pessoa estava falando assim, e agora, semana? Eu digo, sabe uma coisa, minha irmã? Meu irmão, eu vou orar por ele. Eu nunca tinha me levantado, eu nunca tinha colocado isso no coração, para orar por este homem de Deus, pelo pastor dessa igreja. Eu agora vou orar pelo pastor, porque é um homem consagrado, um homem que dedicou anos e anos da sua vida ao reino de Deus. E se está tomando alguma atitude que não é do Senhor, o Espírito de Deus tem que falar com ele, porque ele é de Deus. Orar pela igreja, porque se vier um escândalo, muita gente está saindo, está indo para outras igrejas, tudo bem, mas isso não me agrada. Em nome de Jesus, isso não me agrada. Alguém chegar aqui, umas 20, 30 pessoas, não, está saindo lá porque ela não presta. Ai, coisa boa. Não, isso é diabólico. Aí eu comecei agora a orar. Todas as vezes que me ajoelho, eu me lembro dele. Me lembro do ministério, me lembro do outro, do Natal. Me lembro, Senhor, não deixa aqui o escândalo. Eu sei que tu és o Deus de justiça, Pai. Mas isso pode ser resolvido de outra forma, creio eu. Porque muitos fracos vão se desviar. Porque quando você é mais maduro, você faz o quê? Diz, rapaz, aqui está tão complicado, Jesus, eu vou te adorar em outro lugar. E sai e vai para outro lugar. E os mais fracos, quando começa a ver o escândalo que não aguenta, vão embora. E não voltam mais e saem falando mal do reino de Deus.
Então, quando você ouvir alguém falando mal da tua igreja, da igreja A, B e C, irmão, com muita categoria, meu irmão, nosso papel é orar. Porque esse papel de acusação, o diabo já está, o inferno está assim, ó. É 1/3 dos anjos acusando. E mais Satanás. Eu não vou fazer parte do reino dele, não. Vamos orar. Vocês creem nisso, não? Vou terminar. Olha como Deus é bom. Deuteronômio 6:10. Veja aí. Ah, se nós crêssemos. Deuteronômio 6:10. Irmãos, olha como esse Deus é bom. Ele é detalhista ou não é? Então não se preocupe não que aquilo, se for muitos detalhes da sua vida, não conte para os outros não, porque muitas vezes eles não entendem. Mas olha só o que é que faz aqui a palavra de Deus, como é tremendo. Quando Yahvé, teu Deus, te fizer entrar a terra que ele, sob juramento, prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria terra constituída de grandes e boas cidades que tu não construístes. Eu não sei se vocês entenderam. Irmãos, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 10. Eu não sei se vocês entenderam. A terra que o Senhor quis dar ao povo de Israel e deu, era uma terra que já tinha cidades e cidades estabelecidas e fortificadas. Ele está dizendo assim, eu vou te dar uma terra da qual você não construiu nada lá. E quando você chegar, já vai encontrar tudo pronto. Deu glória a Deus aí, igreja? É por isso que para o ímpio o Senhor dá trabalho e fadiga. E para os seus filhos ele dá descanso e favor. Amém? Oh, glória. Para o ímpio, ele dá trabalho, o cara está trabalhando, juntando fortuna. Para que você não está juntando tanta fortuna? É para dar para os filhos de Deus. Amém? Com casas repletas de tudo o que há de melhor. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui, no versículo 11. Com casas repletas de tudo que há de melhor, de obras e de bens que não produzistes, com cisternas que não cavastes, com vinhas e oliveiras que não plantastes. Aleluia! Quando, enfim, tudo isso se realizar e comeres e estiveres saciados. Irmão, Deus não deu uma terra deserta, onde eles iam ter que construir casa, cavar poço, juntar, cavar terra para achar minério. Não, a terra estava lá com tudo isso já pronto. Os inimigos, aqueles homens, se fossem confiantes no Senhor, não iam nem puxar das espadas. Como Deus fez com Gideão, como Deus fez com Josafá, eles iam ficar de pé, contemplando a destruição do inimigo. Deus não quer que você fique cansado, rodando, feito uma louca e um louco para lá e para cá para conseguir. Ai, Jesus. Ai, muita luta. Ai, muita luta. A gente só faz isso porque não descansa no Senhor. Porque a palavra está repleta de passagem que diz que a bênção vem ao teu encontro. Aleluia. A bênção vem ao encontro daqueles que confiam no Senhor. É porque a gente fica querendo fazer um arrumadinho para ajudar Jesus. Jesus está dizendo, eu não preciso de arrumadinho. Eu sou o Todo-Poderoso. Todas as coisas são minhas. E eu dou a ordem e ela vem para te abençoar. Fiquem atentos, pois a tua própria pessoa, não te esqueças de Yahvé do Senhor, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Irmão, muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor, aceita Jesus, levanta a mão, mas não consegue sair do Egito. Fica preso com as coisas do passado. Tem gente que fala assim, ai como era bom. Eu fico pensando, ai como era bom o mundo. Ai, eu dançava demais. Menino, eu pegava cada gata. Isso não é testemunho, não, isso é um testemunho. Testemunho maravilhoso é quando você diz, eu não gosto nem de me lembrar do que eu fazia no passado.
porque dói meu coração, que eu podia estar servindo a meu Deus, olha, desde que nasci. Eu não queria perder nem um dia da minha vida com as coisas de Satanás. Mas tem gente que abre a boca. Abre a boca com gosto tão grande, que uma saudade tão grande do Egito, meu Deus. Aí ele diz aqui, a Yahvé, o Senhor teu Deus, que deveras amor reverente, temor. A ele servirás e pelo seu nome jurarás. Amém, igreja? Depois vocês vão ler em casa Hebreus, anota aí Hebreus 3:11. É a mesma coisa. Hebreus dizendo, porque eles não entraram na terra do Senhor. O Senhor chama a terra dele, a terra do meu descanso. Não chamou Israel a terra do trabalho. Ele diz, por causa da vossa desobediência, vocês não entraram na terra do meu descanso. Amém, igreja? Quem foi edificado aí, levanta a mão aí e dê um glória a Deus. Olhe para seu irmão e diga aí, bata devagar, para não cair a caspa. Você diz, você é um líder corajoso ou medroso? Você é um líder de sucesso ou fracasso? Diga assim, eu sou um líder. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Põe a mão aí, em nome de Jesus, para cima assim. E diga assim, Senhor, me faz um líder de sucesso e de coragem. Senhor, tira do meu coração todo medo, toda covardia, toda insegurança. E me faz ser corajoso, destemido, obediente, confiante na tua presença. E que eu possa, Senhor, meditar na tua palavra de dia e de noite, e que dos meus lábios produzam palavras de vida, de salvação. Oh Deus maravilhoso. Pai, muito obrigado por este culto de adoração, este culto de ensino da tua palavra. Senhor, eu creio que esta palavra hoje tocou em muitos corações aqui nesta noite. Pai, eu creio que muitos dos teus filhos e das tuas filhas vão sair daqui ensinados do Senhor. Pai, eu disse aqui na tua casa, porque eu creio que muitos aqui foram curados pela exaltação da tua palavra. Pai, eu creio que neste lugar muitos sairão daqui restaurados, curados, como já falei, saciados com alimento santo. Oh Deus! E agora, líder, mas um líder corajoso, destemido, confiante e que obedece às ordens do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, que é viva e eficaz, fará aquilo que teu Espírito foi enviado para fazer. E todo o teu povo recebeu, em nome de Jesus, eu creio, esta palavra. Ah, grande Deus. Uma salva de palmas para Jesus aí, bem forte, em nome de Jesus. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar.